Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Cresce Esclarece e o tema de hoje é resiliência. E quem vai falar do assunto hoje é o senhor Maurício Sita, que ele é mestre em psicanálise clínica. Tudo bem com o senhor, Maurício? Perfeito, muito bom estar aqui com vocês. Adoro esse ambiente de corretagem aqui. Nós que agradecemos a participação do senhor e eu queria saber como é que o senhor define o que é resiliência. Tá, primeiro, se quem está assistindo não sabe o que é resiliência, não se preocupe não, porque muita gente não sabe. Então, a palavra não é nova não, a palavra até que é antiga. Ela vem da física. A física, há 2 séculos, estuda a resiliência de materiais. O que é a resiliência de um material? Imagina um elástico. Você puxa o elástico, ele volta ao normal. Imagina uma mola de carro, uma mola qualquer. Você aperta e ela volta ao normal. Imagina o teu colchão de espuma. Você aperta o colchão e ele volta ao normal. Esses são materiais resilientes. O que aconteceu? Nós tiramos da física esse conceito de resiliência, de material resiliente, e trouxemos para nós. Então, a resiliência é uma característica nossa. Disse que ela é inata, ou seja, a gente nasce com ela. Mas, na verdade, mesmo que a gente nasça resiliente, a gente pode desenvolver a resiliência. Então, é o que pode ser desenvolvido. Se você é pavio curto, acalme-se que você pode ficar resiliente também. Então, a resiliência é essa característica que o ser humano tem de sofrer pressão, passar por grandes estresses e voltar ao normal. Você tem situações, acho que hoje a gente pode exemplificar, por exemplo, com o que aconteceu aqui em Suzano, a escola de Suzano, em que tem um grande drama ali, né? Todo mundo conhece, sabe o que aconteceu lá. Então, como é que esses alunos voltariam para a escola? Como é que os professores, orientadores voltariam a uma vida normal? Os mais resilientes conseguem voltar. Sabem que a vida continua, sabem que o problema não é com eles, o problema é com os assassinos, né, que estavam ali, e que eles têm que dar continuidade à vida. Os jovens, os estudantes também, os mais resilientes, voltarão às aulas normalmente. Né? Não que não vão sofrer com isso, todo mundo sofre com isso, o povo brasileiro sofreu com isso. Né? Mas eles voltarão sem grande deformação, sem passar por situações de estresse em qualquer momento, qualquer barulhinho, achar que vai acontecer de novo. Então, essa característica de resiliência é extremamente importante para nós, porque ela que nos permite evitar que a gente vá acumulando pressões e, num certo momento, a gente fica absolutamente estressado e o estresse leva à síndrome do pânico, que muita gente ouviu falar, e o excesso de estresse leva até uma situação que a gente chama de burnout. Burnout é a crise, é aquele momento de ruptura em que o estresse te levou a você chutar o cachorro quando chega em casa, brigar com todo mundo e etc. Essa é a característica básica da resiliência, respondendo à tua pergunta. Senhor Maurício, qualquer pessoa é capaz de ser resiliente, mesmo as mais assim, estressadas, mesmo que uma pessoa passe por uma situação de um estresse muito grande, é possível ter resiliência nessa situação? É o que eu disse, a resiliência ela pode ser desenvolvida. Existem pessoas mais resilientes. Você vai pegar em várias profissões. Você tem político hoje. Se o político não for resiliente, ao responder uma pergunta de um jornalista, a vontade dele era responder grosseiramente, até dar um tapa na cara do político, que já aconteceu em várias situações. Então, a gente precisa desenvolver a resiliência. Vamos levar para o lado do corretor? Sim. Eu acho que é importante a gente pensar, por exemplo, como é que o corretor pode ser resiliente, né? Primeiro, adaptação à profissão. As pessoas não nascem médicos, advogados, corretores de imóveis, psicanalistas e etc. As pessoas nascem se preparando para a vida. E muitas vezes, os sonhos de criança, né? A criança sonha em ser bombeiro, a menina sonha em ser enfermeira, a pessoa sonha em ser médico, mas não é necessariamente o sonho que vai fazer com que
o futuro seja determinado ali, né? A pessoa, depois de um certo tempo, não vai ser mais bombeiro. Ela sonhava em ser bombeiro, mas não sonha mais com isso. Então, a vida vai levando as pessoas para os seus caminhos. E muita gente faz curso de administração de empresa, imaginando ter um tipo de trabalho, e acaba ficando em trabalho completamente diferente e resilientemente aguenta aquilo, se desenvolve, passa a gostar daquilo e faz daquilo a sua realização. Na corretagem, o corretor também passa por uma situação como essa. Tirando as famílias tradicionais de corretores, né? O avô era corretor, o pai é corretor e o filho vira corretor, você vai tendo, como em outras atividades, uma adaptação da pessoa para a profissão. Então, a primeira situação de resiliência é entender que aquela profissão está ali, existe, é boa, muita gente fica rico com ela, muita gente tem uma sobrevivência digna com ela e depende de você saber se adaptar para se desenvolver nela. Então, você vai passar por situações de resiliência, tanto com a chefia que vai fazer pressão por resultados. Se você é um corretor autônomo, a chefia é a tua casa que vai cobrar resultados. Você vai ter que ser resiliente com os seus clientes. Muita gente chega num imóvel, por exemplo, e começa a achar defeito que o imóvel não tem, né? Só para baixar o preço do imóvel, diminuir o valor dele, né? O corretor, nessa situação, ou ele aceita e negocia, ou ele dá uma resposta para o cliente e perde a negociação. Então, a resiliência é importante saber que existe isso, que é uma característica nossa, porque dá para desenvolver. A gente pode ser menos pavio curto. A gente precisa ouvir mais e pensar mais antes de falar e não ser submisso. Eu não estou dizendo que você tem que ter uma humildade extrema e escutar qualquer coisa e não reagir a nada. Nada disso. Tá? Eu estou dizendo que você tem que entender o que você está fazendo. Mas existem pessoas que têm características próprias de resiliência, pessoas que já nascem com isso. Quais são essas características de pessoas resilientes? A gente, teoricamente, nasce resiliente, né? Ao longo do tempo, a gente vai percebendo que ser pavio curto, se estressar com qualquer coisa, reagir a qualquer situação, nunca dá um resultado muito positivo. Então, saber que existe a característica da resiliência já permite que a gente comece a dominar os nossos instintos. Ao invés da gente reagir a tudo com duas pedras na mão, a gente passa a agir de acordo com a nossa cabeça. Você vai pegar uma pessoa extremamente resiliente, um exemplo de resiliência é Cristo. Né? Cristo, na cruz, disse, perdoai os pais, eles não sabem o que fazem. Né? Dizem também que tem aquela cena de que bateram numa face do Cristo e ele virou para bater na outra. Então você tem pessoas, exemplo de resiliência, de pessoas que souberam se desenvolver e aceitaram aquelas situações porque sabiam que reagir de outra forma não ia resolver. O resultado não seria melhor do que aquele que ele estava tendo. Né? Tem um ícone tradicional da resiliência, é de um navegador inglês chamado Shackleton. O Shackleton, vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver uma expedição da Antártida dele, do começo dos anos 1900. Ele pega um navio, ele já tinha ido para a Antártida 2 vezes, ele foi numa terceira expedição, pega um navio com 28 homens e ao chegar na Antártida, o gelo pressionou o navio dele, prendeu o navio dele e eles ficaram presos ali. Só que em 1915 não tinha internet, telefone, não tinha nada. E eles não sabiam nem em quanto tempo iam perceber que eles não tinham voltado. Então eles tinham que sobreviver ali. Só que sobreviver na Antártida, com temperatura abaixo, muito abaixo de zero, sem alimentação,
com água limitada, né? Chega uma hora que a água do navio acaba, a alimentação acaba, o desespero bate. E o Shackleton, que era o comandante, ele manteve o moral do grupo lá em cima, preparou o campo de futebol na neve, eles começaram a matar foca e outros animais e comiam a carne desses animais e usavam a gordura para se esquentar, para acender fogo e etc. Água, tudo que era possível pegar de água, de chuva. Enfim, ele, durante vários meses, até que chegou o resgate, conseguiu manter a tropa lá em cima, a equipe dele lá em cima, e salvou todo mundo. E todo mundo voltou para casa. Então, são exemplos de resiliência de um líder que conseguiu fazer que a equipe não se desesperasse ante aquela situação, mas que sim tivesse esperança de que ia sair daquilo. Isso é resiliência. Muito bacana. E, senhor Maurício, como é que a gente põe essa parte de resiliência, esse exemplo que o senhor deu agora, com a parte profissional do corretor de imóveis? Que, assim, o corretor ele tem que lidar com frustrações diárias, assim, negócios que estão prestes a ser concretizados e às vezes eles não acontecem, pessoas que cancelam contratos, enfim. Como é que o corretor de imóveis ele consegue administrar essa resiliência no dia a dia dele? O mais importante é, primeiro, o que eu estou dizendo agora, saber que a resiliência existe. Segundo, estar preparado para as adversidades. Uma das poucas coisas que a gente pode ter certeza na vida é que problema sempre vai existir. Os problemas sempre acontecerão e a gente tem que estar preparado para os problemas, para as adversidades. No trabalho do corretor, o que eu disse algum tempo atrás, o corretor, a hora que ele olha outros que estão ganhando dinheiro, e ele sabe que ele também pode ganhar. Então, ele sabe que depende muito dele. Se ele for resiliente e um cliente começar a falar um monte de abobrinha com relação ao imóvel que está ali e usar ferramentas de negociação que o corretor está percebendo onde o cliente quer chegar e ele for resiliente, ele aceita essa situação e vai negociando de uma forma até que ele dê a volta por cima. Se ele conseguir fazer isso, ele tende a fechar negócio. Pode acontecer que efetivamente o corretor está numa negociação, está tudo certo, em algum momento o cliente fura na negociação. O que você vai fazer? Sentar e chorar? Não vai resolver. O resiliente sabe do seguinte, sentar e chorar não vai resolver. Você tem que pensar, até em situações que você já passou, que você não comprou determinadas coisas, né, que isso pode acontecer com o inverso, e está acontecendo com você. Então, nesse momento, você precisa saber o seguinte, não deu certo essa, bola para frente. Né? Se jogador de futebol fosse se desesperar, porque bate, chuta para o gol e não acerta, né? Ele ia sentar e ficar chorando, achando esse jogo não dá certo, porque a defesa dos caras é muito boa e eu não consigo chegar lá. Não é isso, você tem que continuar insistindo. E essa determinação é extremamente importante e é uma das características da pessoa resiliente. É a pessoa que vai para frente independentemente das vicissitudes, dos problemas. Né? Você não fechou um negócio, se prepara que você vai fechar. Né? É uma questão de tempo. Outra coisa, às vezes, e isso talvez que eu vá falar não agrade muita gente, trabalha o dobro. Né? Não está dando certo, trabalha mais. Está difícil, trabalha mais. E trabalha de forma criativa. Né? Busque outras alternativas. Às vezes você está indo por um caminho e sempre insistindo nesse caminho e existem outras alternativas. Às vezes você apresenta um imóvel de um jeito e você precisaria apresentar de outro jeito. Às vezes você está destacando algumas características do imóvel que elas são importantes na sua ótica, mas não na ótica do cliente. Né? O cliente está querendo comprar os benefícios do imóvel. O cliente compra benefício. Né? Ele tem que ter uma percepção de valor para aquele imóvel
e depende de você saber passar essa percepção de valor. Por exemplo, se a rua é calma e não tem barulho, né? E se tiver barulho, paciência, olha a rua aqui, você tem uma vantagem de ter o ônibus aí na frente, né? Todo mundo critica que o ônibus está ali, mas para o sujeito pode ser uma vantagem. Enfim, às vezes a persistência te leva a usar outros caminhos e você passa a encarar aquele produto como um produto com uma característica diferente e aí você encanta o cliente porque você está chamando a atenção para aquilo que é importante para o cliente e não para o dono do imóvel e não pelo aquilo que você está vendo, mas qual é a percepção de valor que o cliente pode ter com relação àquele imóvel. Seu Maurício, mas existe assim uma diferença entre insistência e resiliência? Existe uma diferença muito grande entre insistência, principalmente, e persistência. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa absolutamente persistente. O Thomas Edison, que inventou a lâmpada, e essa correlação vale para o corretor, o Thomas Edison fez mais de 2.000 experimentos para inventar a lâmpada. Se ele fosse só insistente, ele ficaria fazendo do mesmo jeito e a lâmpada ia dar errado sempre do mesmo jeito. Ele era persistente. Ele persistiu usando a criatividade, indo para outros caminhos para chegar aonde ele queria chegar, né, que era descobrir a lâmpada. Então, a persistência é muito mais característica do resiliente do que a insistência. Entendi. A insistência, ela é muito na base da teimosia, né? O insistente é teimoso, ele fica martelando do mesmo jeito sempre. O persistente, ele é um insistente com criatividade. Isso faz com que a persistência seja uma das características do resiliente, ou seja, você não desiste na primeira dificuldade. O problema apareceu, você já desiste ali. Não é por aí, né? Para você desistir, você tem que tentar entender se você já usou todos os caminhos, se você usou todas as alternativas, se você colocou toda a tua energia em cima daquilo, porque se você não fez tudo isso, é lógico que o resultado pode não estar aparecendo, né? A hora que você coloca toda a tua energia com criatividade, o resultado poderá ser extremamente diferente. E fala-se muito em gratidão, isso tem a ver com resiliência? Tem a ver com resiliência, porque a gratidão, na verdade, é alguma coisa que a gente tem que exercitar muito. A palavra está na moda hoje, né? Muita gente fala em gratidão. A gente precisa entender o seguinte: primeiro, ao você acordar, você devia estar agradecendo por estar acordando, né? Porque muita gente não acorda. Ao você acordar na sua cama, você deveria agradecer por estar na tua casa, né? O Temer hoje está acordando na delegacia, na polícia, está preso, né? Sim. Muitos estão presos, acordam na prisão. Você está acordando no aconchego do teu lar. Você está acordando, se está chovendo, não reclama, porque as plantas estão precisando da chuva. Se não está chovendo, tenha gratidão pelo dia de sol que você está tendo. Exercitar a gratidão do amor dos filhos, a gratidão do teu lar, a gratidão de você poder trabalhar. A hora que você chega para o trabalho, você deveria ter gratidão, né? Porque tem tanta gente que não consegue trabalho, tem tanta gente que está passando necessidade e você não está exercendo essa gratidão, você não está agradecendo pelo que você tem. E o ser humano, infelizmente, ele está muito ligado às situações do passado, né? Ele carrega as coisas do passado. O Dalai Lama diz que 2 dias que não existem, o ontem e o amanhã. Né? O importante é você viver o hoje. Isso tudo é uma forma de você desenvolver a gratidão pelas coisas que você tem, pela comida que está na tua mesa. Né? Se é pouca, é bom você agradecer que você tem pelo menos um pouco. Muita gente não tem isso. Né? E isso é uma das características da resiliência. Isso te leva a ser mais resiliente, porque se você
reclama de um chefe, por exemplo, e às vezes você reclama, mas você sabe que o chefe tem um pouco de razão. Se você tiver gratidão pelo emprego que você tem, você fica mais resiliente e aceita melhor a pressão do chefe. Então, a gratidão realmente é uma característica que nós temos que desenvolver mais, exercitar mais. O ser humano não agradece muito pelas coisas que tem na vida dele. É mais fácil você reclamar do que você agradecer. É mais fácil você criticar do que elogiar, né? E o inverso deveria ser o verdadeiro. Se você elogia mais as pessoas, você desenvolve um melhor relacionamento com as pessoas. Entre casais, por exemplo. Como é que você desenvolve a resiliência entre os casais? Você desenvolve à medida em que você está elogiando o outro, tendo gratidão pelo relacionamento que você tem. E o elogio é extremamente importante para as pessoas. Todo mundo gosta de ser elogiado. O homem tem mais dificuldade de elogiar e a mulher gosta muito de elogio. Então, homens corretores, elogiem suas mulheres, elogiem suas parceiras. Homens corretores, elogiem seus clientes. A hora que o cliente chega, elogia a atitude dele, a postura dele, a roupa dele, o carro com que ele chegou. Elogia o dia que está tendo, que legal que você veio aqui hoje, olha que dia lindo, quem sabe isso seja, né, quebra uma barreira. Um bom presságio. Né? Vamos fazer um negócio gostoso num dia legal como esse. Seu Maurício, chegou 2 perguntas aqui. Cairo de Medeiros, via YouTube. Ele está falando para o senhor, bom dia. Para ter resiliência é preciso então ter um controle emocional muito bom, isso está correto? Caio, você está correto sim. Hoje fala-se muito em inteligência emocional. A inteligência emocional está muito ligada à resiliência, não. A resiliência está ligada à inteligência emocional. Mas é isso, você tem que, para desenvolver a resiliência, você tem que saber controlar suas emoções. E eu disse, controlar a emoção não é você ser humilde, aceitar qualquer coisa, o pessoal te xinga, ou a história do Cristo, que bateram num lado, ele deu o outro, né, para a pessoa dar o tapa do outro lado da face. Não é isso, não. Tá? Isso é bom para o Cristo. A gente precisa entender o que está acontecendo e perceber qual é o resultado da nossa reação. Se o resultado da nossa reação for negativo, não vamos ter esse tipo de reação. Vamos saber controlar a reação, vamos controlar as nossas emoções. Seu Maurício, mais uma pergunta. Silas Antunes, também via YouTube. Ele quer saber qual a diferença ou semelhança entre resiliência e mentalidade de crescimento. Não tem muita diferença. O resiliente, vocês lembram do exemplo que eu dei? Ele olha à volta e vê que tem pessoas dando certo naquilo que estão fazendo. Né? Então, ele está fazendo e não está dando certo, por exemplo. Mas por que eu não dou certo se os outros estão dando? Eu não sou diferente dos outros. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, tudo aquilo que os outros fazem, eu também posso fazer, desde que não exija um dom especial. Né? Eu não sei cantar, por exemplo. Então, não vou ser um Pavarotti nunca. Não vou ser um Roberto Carlos nunca. Eu não tenho esse dom. Eu não sei pintar. Então, não vou ser um grande pintor. Então, são coisas que exigem um dom especial. O que não exige dom especial, se alguém consegue fazer, eu também consigo. É só uma questão de determinação. Uma questão de encontrar caminhos e de ter vontade de fazer. Então, crescimento pessoal é alguma coisa que você tem que estar olhando para o mercado, buscando a forma de crescimento, né? Você vai procurar cursos, você vai procurar orientação. Hoje fala-se muito em coach. Aliás, a gente vai fazer um livro, né, de coaching, o corretor coach. Mas o senhor fala um pouquinho do livro também, o que ele vai conter, para que vai servir esse material para o corretor de imóveis. O senhor pode contar um pouquinho do livro? Posso. A ideia do livro a palavra coach está na moda, né? Os coaches estão aí em diversas atividades.
O que a gente quer falar no livro do Corretor Coach tem a ver com a tua pergunta, Silas. É como que você conduz o teu trabalho e as tuas negociações dentro de padrões que você sabe onde você quer chegar. Porque se você, o pessoal costuma dizer o seguinte, um barco à vela, se não tiver leme, para onde o vento ventar, o barco vai, né? Não tem uma direção estabelecida. Então, no livro Corretor Coach, o que a gente vai propor, com a experiência de coaches, né? O presidente do Cresce, por acaso, é o coordenador do livro, mas nós vamos ter coaches profissionais falando, corretores, não tem formação de coach, mas ele vai dar a visão dele sobre aquele item que ele quer tratar, sobre aquilo que ele descobriu como uma característica importante, aquilo que ele utilizou na vida dele, enfim, vai ser um livro, nós devemos ter lá, sei lá, de 30, 40 capítulos, com 30, 40 profissionais diferentes, dando a sua visão sobre o trabalho do corretor e colocando, muitos deles vão colocar toda a técnica do coach é uma técnica para serviço depois de quem quiser ler o livro. Obrigada, seu Maurício. Bom, nós estamos aqui encerrando o Cresce Esclarece. Seu Maurício, eu queria que o senhor desse uma última palavra aos corretores de imóveis sobre resiliência. O senhor desse uma dica para eles, né? Para que possa se desenvolver na profissão com relação à resiliência, para a gente estar encerrando esse programa. Tá, eu acho o seguinte, a profissão de corretor, no fundo, é uma profissão extraordinária, né? Porque você tem liberdade de trabalho, você tem contato com pessoas, e você tem contato de negociação. Existem algumas profissões que as pessoas têm contato, mas elas são profissões solitárias. Vou dar um exemplo do jornaleiro, por exemplo. Você chega na banca, compra o que você quer, paga e vai embora. Você não fica batendo papo com o jornaleiro, né? Você tem profissões invisíveis. O gari que está varrendo a rua, ninguém olha para ele, ninguém conversa com ele. O corretor tem uma vantagem de conversar com pessoas as mais variadas, né? Das mais diversas formações, com experiências diferentes, experiências muitas vezes enriquecedoras. Porque eu sei que o corretor acaba escutando história que nem quer escutar às vezes, porque o cliente também está naquele momento querendo falar e acaba contando história, falando da vida e até de problemas pessoais. Então eu vejo a profissão com características extremamente interessantes, dinâmica, né? Porque é alguma coisa diferente todos os dias, é diferente daquela rotina que você está ali fazendo exatamente a mesma coisa a vida inteira. Então eu acho o seguinte, desenvolva resiliência, procura se desenvolver em outras áreas, né? De comunicação verbal, de apresentação pessoal, o coach está aí até em diversas áreas dando orientação. Procure desenvolver a resiliência no sentido de você encarar as dificuldades e saber que elas realmente vão acontecer, mas persista, não é a insistência, como eu disse, é a persistência, vai por outros caminhos que tudo vai dar certo. E olha, como eu disse, para os seus lados. Você tem muita gente ganhando dinheiro, por que você não vai ganhar, né? Depende de você. Agora, o depender de você também exige essa determinação tua de ir para frente. Se você não tiver isso, não vai dar resultado. Aí eu acho que você tem que pegar um banquinho bem estofado para você sentar e ficar chorando nele bem confortável. Obrigada, seu Maurício, pela participação. E obrigada a todos. Espero vocês na próxima semana.